Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia e boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar uma nova disciplina de políticas públicas de saúde e a aula de hoje é voltada para história. O que são políticas públicas? Políticas públicas é um conjunto de programas, de ações, atividades desenvolvidas pelo Estado com a participação tanto do serviço público quanto do serviço privado, que visa garantir o direito de cidadania de forma difusa, através de um segmento social, cultural, ético ou econômico. Então, pessoal, nós temos aí as políticas públicas de saúde, que são programas, ações desenvolvidos, elaborados pelo governo, que tem a função de colocar em prática os serviços de saúde que são previstos em lei. Então, hoje já temos várias políticas de saúde, como saúde do homem, programa voltado para a saúde da criança, saúde do idoso. Aqui nós temos a formulação e instrumentos das políticas públicas, inclusive as políticas públicas de saúde. Nós temos os poderes executivo e poder legislativo, e também temos os conselhos também de saúde a nível municipal, estadual e nacional. E os conselhos, eles são extremamente importantes porque eles controlam o dinheiro que envolve saúde, acompanham as verbas que são repassadas a nível federal pelo SUS e eles participam na elaboração de metas para a saúde. Então, o nosso Estado tem como função principal administrar os negócios públicos, elaborar, editar, aplicar as leis, ou seja, gerenciar a sociedade pelo bem-estar público, garantir boas escolas, moradia, saneamento básico, segurança. Aqui nós temos nessa figura o cuidado que os índios tinham com a saúde deles e da sua comunidade antes da chegada dos portugueses. Nessa época, não existia médicos. Então, quem eram os médicos eram os índios, chamado de pajé. O pajé é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas, pois porque o pajé ele era o indígena mais experiente e ele tinha como função passar essa cultura adiante entre geração e geração. Ele tinha uma função também de curandeiro, porque ele conhecia os diversos rituais, o poder de cura pelas ervas e pelas plantas. Era como se os indígenas acreditassem que o pajé ele possuísse uma capacidade de entrar em contato direto com os deuses. Então, os indígenas eles acreditavam que o pajé tinha poder, tinha capacidade de fazer chover, de curar uma doença, de promover essa cura através de ervas, de plantas, de alguns rituais. A medicina indígena era como se fosse um milagre, uma magia, para curar diversas enfermidades dos índios na época. Como nessa época não existia o papel do médico, existiam os boticários e as boticas. Os boticários eram pessoas que viajavam receitando poções, remédios, fórmulas curativas para curar os doentes. O boticário surgiu no período colonial. O primeiro boticário aqui no Brasil foi chamado de Diogo de Castro. Ele foi trazido de Portugal pelo governador-geral. Os primeiros países a implementarem as boticas foi a Espanha e a França. Nesse período, a farmácia e a área médica eles eram uma só área. Então, pessoal, os boticários eram os antigos farmacêuticos, Então, a gente hoje chama já de farmacêuticos. Nessa segunda figura, a gente encontra vários vidros e dentro desses vidros nós temos várias poções curativas que eles utilizavam para poder curar doenças. Então, pessoal, é como se fosse uma espécie de droga, como se fossem medicamentos, vindo de uma metrópole,
E esses remédios eles eram preparados com plantas medicinais nativas, através da terapêutica dos pajés. Então, pessoal, o cuidado naquela época era através dos boticários. Os medicamentos chegavam através dos navios portugueses e também os jesuítas acabaram assumindo a função aí de boticários e enfermeiros. Os pajés também têm um papel muito forte nessa época, porque eles conseguiram ensinar também os boticários a utilizar as ervas naturais para combater as várias doenças que existiam naquela época. Em 1808, a família real chega ao Brasil. E ao mesmo tempo que chega ao Brasil, ela consegue mudar a aparência da cidade do Rio de Janeiro. Antigamente o Rio de Janeiro era uma cidade suja, mal cheirosa, não tinha aparência adequada. E aí essa corte portuguesa conseguiu mudar a aparência dessa cidade, estabeleceu segurança, policiamento, para se adequar à moda europeia. Então eles introduziram aí o abastecimento de água, fizeram calçadas, pontes, abriram ruas, estradas, colocaram iluminação pública, chafariz. E com isso, o Rio de Janeiro tornou-se o centro das ações sanitárias. Em 1810 foi criada a Inspetoria Sanitária de Portos. Surgiu um decreto de 17 de janeiro de 1829, que dizia que o Rio de Janeiro tinha que ser verificado as embarcações que chegavam naquela cidade, o estado sanitário nos portos. Se esse navio tivesse com pessoas contaminadas, pessoas doentes, com doenças infecciosas, essas pessoas deveriam aguardar a quarentena para depois elas serem liberadas. E esse modelo sanitário foi baseado nos costumes e no modelo sanitário que tinha na Europa. Então, o desafio dessas autoridades naquela época era conter a entrada de qualquer epidemia que tivesse. Epidemia de varíola, de peste, e ao mesmo tempo manter as atividades econômicas, as atividades comerciais. Já nessa outra figura à direita, a gente tem aí o Colégio Médico Cirúrgico na cidade de Salvador, que também tinha como objetivo formar profissionais na área médica. Na cidade do Rio de Janeiro, ainda durante essa República Velha, surgiram várias epidemias. Uma delas foi a febre amarela, e os primeiros casos começaram em 1685 na cidade de Recife, e encontraram outro caso aí também em Salvador, em 1692. Outra epidemia foi a varíola. Como não existia uma assistência organizada de saúde e as condições sanitárias e higiênicas eram precárias, foi mais um motivo para poder a economia nacional ficar prejudicada. Então, os navios que iam atracar, que iam chegar no Rio de Janeiro, eles mudaram a rota e começaram a atracar em Santos. E com isso, pessoal, houve uma perda na exportação de produtos brasileiros, afetando aí a economia brasileira. Aqui nós temos uma figura que foi muito importante na história das políticas públicas de saúde, que foi o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz se formou em medicina no Rio de Janeiro e se especializou em bacteriologia. Ele foi nomeado por Rodrigo Alves, que era o atual presidente da República na época, né? E ele foi nomeado como diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, o DNSP, Departamento Nacional de Saúde Pública, surgiu com o objetivo de acabar com a epidemia de febre amarela que estava assolando a cidade do Rio de Janeiro e implementar medidas sanitárias para evitar a epidemia, como derrubada de cortiço, organização do espaço urbano, limpeza, higienização da cidade, das ruas e a vigilância das medidas adotadas. Oswaldo Cruz tinha um conhecimento muito grande
porque ele teve uma experiência em Cuba. E devido a essa experiência, ele trouxe para a cidade do Rio de Janeiro para tentar acabar com a febre amarela. Ele trouxe medidas sanitárias, medidas preventivas para que essa epidemia não assolasse com tanta intensidade a cidade do Rio de Janeiro. Até porque, na época, o presidente Rodrigo Alves ele perdeu um dos filhos por causa dessa doença. Nessa figura à esquerda, a gente consegue visualizar as residências. Oswaldo Cruz teve a ideia de aplicar veneno nesses lugares para acabar, para controlar, para evitar a transmissão do mosquito, o mosquito que vai transmitir a febre amarela. No inverno de 1904, uma violenta epidemia surgiu, que foi a varíola, e ela assolou a cidade do Rio de Janeiro. Naquele ano, morreram cerca de 3.500 pessoas vitimadas de varíola. Então, Oswaldo Cruz, como diretor de saúde pública na época, e buscando combater a varíola, ele implementou uma vacina que seria obrigatória desde o século XIX. Ele propôs que o governo encaminhasse ao Congresso Nacional um projeto de lei ratificando justamente essa obrigatoriedade da vacinação em todo o país. No inverno de 1904, uma violenta epidemia de varíola chegou na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 3.500 pessoas morreram vitimadas dessa doença. E Oswaldo Cruz, como era diretor de saúde pública, buscou uma campanha contra a varíola. Como ele conhecia o modo de prevenir a doença, prevenir o mal, devido às várias experiências que ele teve em outros países, ele trouxe a vacinação para as pessoas que moravam na cidade do Rio de Janeiro, porém essa vacinação era obrigatória. Então ele encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional, ratificando a obrigatoriedade da vacinação em todo o país. E a proposta concedia também amplos poderes às autoridades sanitárias, como, por exemplo, a aplicação de multa àquelas pessoas que se recusassem a tomar a vacina, exigência também de atestado de vacinação para que as pessoas conseguissem matricular os seus filhos nas escolas, para qualquer pessoa que fosse ingressar no serviço público para realizar casamentos e viagens. Então, todas essas medidas era importante, era de forma obrigatória a vacinação contra a varíola. Porém, as pessoas acreditavam que essa obrigatoriedade era uma violação da liberdade individual e muitos chegavam até a acreditar que a própria vacina ajudava a propagar a doença. Nesse contexto, um outro aspecto importante que deve ser levado em consideração é o aspecto moral. Como é que os chefes de família, os maridos, poderiam permitir que suas mulheres fossem obrigadas a tomar a vacina? Porque elas tinham que desnudar os braços e as coxas para receber a inoculação dessa vacina. Nessa mesma época, surge também um boato de que a vacina teria que ser aplicada nas partes íntimas do corpo. Então, as mulheres pensaram que tinham que ficar nuas para receber a vacina. E com isso, o medo da população aumenta, também principalmente devido a essa situação e devido aos possíveis efeitos colaterais que a vacina poderia trazer às pessoas. E a grande quantidade de lixo acumulada nas ruas do Rio de Janeiro ajudou a aumentar, a proliferar o vírus da varíola. Até porque se acumulava mosquito, rato, que também poderiam ser transmissores dessas doenças, como por exemplo aí a febre amarela, a peste bubônica, e assim as doenças aumentavam. E então surge a revolta da vacina,
no qual a população não teve nenhum acesso à informação de alerta, formação de esclarecimento sobre a vacina, nem sobre formas de higiene ou até maneiras de se prevenir. E com isso, pessoal, essa população ficou indignada. Houve uma insatisfação generalizada contra as atitudes do governo, contra as atitudes de saúde pública pelo Oswaldo Cruz, que surgiu a revolta da vacina. Outro problema que aconteceu foi os funcionários de saúde pública invadir a casa das pessoas, utilizar da força policial para vacinar a população. Aí foi aí que realmente o negócio pegou. E o fim da revolta da vacina chegou aí no dia 16 de novembro, no qual a lei da vacinação obrigatória ela foi modificada e a vacina tornou-se opcional, como é nos dias de hoje. Os resultados positivos aconteceram, como eliminação das principais epidemias, o Brasil ele se tornou modelo de atenção à saúde pública, surgiram em 1892 laboratórios voltados no intuito aí de melhorar as condições sanitárias das cidades urbanas, ou seja, laboratórios bacteriológicos. Ainda na história das políticas públicas, nós temos uma grande figura que foi o Dr. Carlos Chagas. Carlos Chagas foi um médico sanitarista, pesquisador brasileiro, que ele se dedicou ao estudo das doenças tropicais. Descobriu o protozoário causador da doença de Chagas, que a gente chama de Trypanosoma cruzi. No ano de 1905, Carlos Chagas chefiou uma campanha profilática contra a malária, que é uma doença infecciosa causada pela presença no sangue de protozoários do gênero Plasmodium, que é transmitido pela picada de mosquito infectada. Então, a sua missão era controlar a doença que se propagava principalmente aí no interior do estado de São Paulo e atacava a maioria dos trabalhadores daquela região. Então, ele colocou em prática as ações preventivas naquele local. Pessoal, Carlos Chagas, ele agiu de uma forma diferente das ações de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz teve um papel super importante, como eu havia falado, de medidas preventivas, né, e melhoria da questão de higiene da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades. Porém, Carlos Chagas, ele propagou a educação e saúde, ele orientava as pessoas, ele expandiu mais ainda as atividades de saneamento básico e ele implementou medidas profiláticas também contra a febre amarela. A Lei Eloy Chaves foi extremamente importante aí para a história também das políticas públicas. Ela foi criada em 1923 e foi a partir dela que surge a Previdência Social. Essa lei surgiu devido a uma conquista dos trabalhadores que fizeram greve na época. Surge aí também a Caixa de Aposentadorias e Pensões, que é a CAPES. A CAPES era como se fosse um sistema de previdência social que as empresas ofereciam aos seus trabalhadores uma assistência à saúde, uma pensão e até aposentadoria. A CAPES, elas eram organizadas pelas empresas. Cada empresa tinha o próprio sistema de previdência social e assistência médica, portanto, não sofriu interferência externa, tampouco de outras empresas. Por exemplo, o Banco X tinha sua CAP, assim como o Banco Y tinha a sua. Então, nenhuma sofria interferência da outra. E aí surge o governo de Vargas, Getúlio Vargas, que trouxe alguns benefícios aos trabalhadores, como, por exemplo, ele criou indústrias para expandir a economia, expandir o capitalismo dentro do próprio Brasil, e ele criou e regulamentou as tão famosas CLTs, leis trabalhistas, que eram tão cobradas pelo povo. As CLTs foram criadas em 1º de maio de 1943. Então, essa CLT surge justamente para regulamentar a atividade remunerada no Brasil
e melhorar a relação entre patrão e funcionário. E temos alguns benefícios através da consolidação das leis de trabalho, que garantiu o direito do trabalhador de se afastar, por exemplo, em situações de motivos de saúde, de ter uma aposentadoria no final da sua carreira, de maior segurança judicial. Então, essa data a gente deve sempre lembrar como uma importante conquista para que esse trabalhador, até os dias de hoje, ele tenha segurança ao sair de casa e desempenhar sua atividade remunerada. Em 1930, cria-se o Ministério da Educação e Saúde Pública. Esses dois ministérios, eles eram juntos. Nesse slide, nos mostra a CAPES, que é a Caixa de Aposentadoria e Pensão, que ela se transforma na década de 1930 e durante o Estado Novo, se transforma em IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensão. A CAPES, ela era custeada pelo empregado, pela empresa e por seus consumidores. O financiamento dela era bipartite. Já o financiamento das IAPs é tripartite, porque é realizado pelo empregador, pelo trabalhador e pelo governo. Então, as IAPs, elas eram organizadas de acordo com a profissão de cada trabalhador. Por exemplo, tinha os trabalhadores marítimos. Então, surgiu o Instituto dos Marítimos. Nós temos aí o Instituto dos Bancários, o Instituto dos Industriais, e assim vai. Cada setor é dividido de acordo com as suas próprias IAPs. A medicina previdenciária era baseada na assistência médica oferecida aos trabalhadores que tinham atividade remunerada, e ela se estendia também aos dependentes desse trabalhador. E aí, como a gente falou, nós temos a CAPES, o IAPS, o INPS e o INAMPS. Alguns trabalhadores tinham esse acesso, essa medicina previdenciária, porque ela era financiada pelos próprios empregados que pagavam uma quantia para ter essa assistência médica e era também financiado pelo empregador. Já o INAMPS, ele era classificado de acordo com a categoria profissional. Ele era financiado pelo empregador, pelo governo e pelo empregado, que pagava uma quantia também remunerada para poder ter acesso à assistência médica. Nós temos aí o INPS e o INAMPS. Quando essas IAPs, que eram formadas pelas categorias profissionais, elas se unificaram, elas conseguiram reunir todos os trabalhadores, que era financiada pelo empregado, pelo empregador e pelo governo. E aí ela se transforma em INPS e INAMPS. Aqui nós temos o decreto, como a gente já havia conversado, o decreto de número 5.452, de 1º de maio de 1943, que ele cria justamente as consolidações das leis trabalhistas, que é a CLT, que até hoje ela está em vigor. Então, ela traz benefícios como indenização, acidentes, tratamento médico, que são pessoas que têm carteira assinada, somente essas têm acesso aí aos benefícios das CLTs. Em 1949, nós temos o SAMDU, foi criado um serviço de assistência médica domiciliar e de urgência. Hoje nós temos o SAMU, que foi uma aprimoração aí de 1949. Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde. E esse ministério ficou responsável pela gestão e assistência à saúde. As conferências nacionais de saúde, elas foram constituídas dentro dos diversos contextos políticos e sociais, tendo o Estado e os movimentos sociais como instrumento central para a construção das políticas de saúde do nosso país. O primeiro passo veio da promulgação da Constituição de 1891, que diz que é dever do Estado a responsabilidade pelas ações de saúde, educação, políticas sociais
e saneamento básico. Nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Saúde em 1941, a segunda em 1950, a terceira em 1963. Essas três primeiras conferências nacionais de saúde, elas privilegiaram os debates sobre organização sanitária, municipalização e descentralização dos serviços de saúde. Já em 1948, tem-se o primeiro Conselho de Saúde. Esses conselhos fazem parte aí do sistema da estrutura organizacional do Ministério da Saúde. E ele tem como missão fiscalizar, acompanhar, monitorar as políticas públicas de saúde nas diversas áreas. Com isso, torna-se um marco inicial da saúde pública moderna e, finalmente, a saúde do povo é reconhecida como importante função administrativa do governo. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada nos dias 17 a 21 de março de 1986 e foi um dos momentos mais importantes para a criação, para a definição do SUS, que significa Sistema Único de Saúde, trazendo como tema saúde como dever do Estado e direito do cidadão. Houve a participação popular pela primeira vez, e seu relatório final apontou a importante conclusão de que as mudanças precisavam acontecer para melhorar o sistema de saúde brasileiro, através de uma reforma financeira e administrativa, revisando os conceitos da legislação. A 8ª Conferência Nacional de Saúde teve como princípios ampliar o conceito de saúde, reconhecer a saúde como direito de cidadania e dever do Estado e defender um sistema que fosse único, que tivesse um acesso universal, todas as pessoas tivessem acesso a esse sistema de saúde, que ele fosse igualitário e descentralizado. Então, pessoal, a gente não pode deixar de falar de saúde pública, de políticas públicas de saúde, sem reafirmar a importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Voltando aqui para a medicina previdenciária, em 1975 cria-se o Sistema Nacional de Saúde, no qual as pessoas tinham acesso a esse serviço, a essa assistência, em todo o território nacional, em todo o Brasil. Surge também um programa voltado para as ações de saúde e saneamento básico, que foi o PIAS, que implantou vários postos de atendimento naqueles municípios pequenos. E aí as IAPs, Instituto de Aposentadorias e Pensões, se transformam em INPS. E em 1978 tem-se o INAPS, como eu já falei para vocês, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Surge um decreto aí de número 99.350 de 27 de junho de 1990. E esse decreto ele traz a criação do INSS, que é a junção do IAPS com o INPS. Essa junção vai surgir hoje, que a gente tem até hoje, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS ele faz parte aí do Ministério da Previdência Social, está ligado diretamente ao governo e é responsável pelos pagamentos das aposentadorias e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros que contribuem com a Previdência Social. Aqui no período de redemocratização, nós tivemos mais mudanças no âmbito da saúde. Tivemos uma conferência que foi marco, que foi extremamente importante, que ocorreu aí na cidade de Alma-Ata, na Rússia, em 1978. Ela expressava a necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalhavam no campo da saúde e que pudesse desenvolver uma comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo.
134 países participaram dessa conferência, inclusive o Brasil, e teve um foco primário, na atenção primária à saúde, pois a gente acredita que o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com os serviços de saúde é através da atenção básica, da atenção primária, onde a gente consegue identificar as necessidades básicas do povo. E aí, pessoal, nós temos também um outro marco super importante, vocês não podem deixar de ficar sabendo a importância da reforma sanitária, que foi o marco aí principal das políticas públicas de saúde, foi um movimento que aconteceu dentro do contexto contra a ditadura no início da década de 1970. Então, os trabalhadores eles estavam insatisfeitos com o sistema público atual. Então, o que foi que eles fizeram? Eles se reuniram para promover as mudanças, as transformações necessárias, apresentando as ideias de mudanças na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o setor de saúde, visando sempre a melhoria das condições de vida da população. Então, esse movimento da reforma sanitária tinha como grande objetivo a luta pela garantia do direito universal à saúde e a construção de um sistema único estatal de serviços. Nós temos aqui também duas leis super importantes, que foi a Lei 8.080/90, que é a Lei Orgânica da Saúde. Ela vai informar, vai dispor as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso aqui também a gente percebe a participação do SUS, dos princípios do SUS e a organização e funcionamento desse sistema único de saúde. Essa lei, pessoal, ela é tão importante que ela vive caindo em concurso público. Nós temos uma lei também de 8.142/90, que é chamada de Lei Complementar da Saúde. Ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, nessa implementação dessas ações e essa transferência intergovernamental de recursos financeiros na área da saúde. E com isso a gente finaliza a nossa aula, ok? Trazemos aí esse resgate histórico da saúde pública e aí eu fico disponível para retirar as dúvidas de vocês. Tá ok, gente? Um abraço.